Eu sou Adriana Mello e hoje você está aqui mais uma vez na Jornada da Mãe Viúva. Hoje a minha reflexão é sobre a ausência de pai. Como que a falta de um pai traz um impacto na vida de uma criança, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu, aos 3 anos, meu pai foi embora, se separou da minha mãe e eu não convivi com a presença paterna. Isso pra mim foi impactante na minha vida. Eu tive muitos traumas, muitos bloqueios, muitos déficits de atenção, muitas coisas que eu só vim descobrir que tudo que eu vivia e que eu passei, né, muita coisa foi relacionado a isso. Aquela ausência, aquela falta que eu sentia do meu pai, por não ter pai, por achar que eu tinha que ter um pai, que se eu tivesse meu pai, muita coisa não teria acontecido na minha vida, né? Eu pensava isso, eu era uma criança, então eu pensava assim, que se eu tivesse pai, muita coisa não teria acontecido na minha vida, né? E quando eu cheguei na minha fase adulta, que eu casei, que eu comecei a pesquisar e a estudar sobre isso, sobre por que eu era tão bloqueada, eu me sentia bloqueada, eu tinha muitos déficits de atenção, eu não conseguia exercer certas funções, eu não conseguia estar, né, com outras pessoas às vezes, apesar de ser muito popular, de estar sempre com muita gente, e eu descobri que isso era um refúgio que eu tive, né, que eu tinha. Então, eu procurei ajuda psicológica, eu fiz tratamento com relação a isso e fui descobrindo, aos poucos a minha mente foi abrindo, né, eu tive uma mudança de mentalidade e de crença e tirando aqueles traumas da minha vida, da minha cabeça, né, e fui começando a ver a vida de outro jeito e entender que não era aquelas coisas que eu passei, que eu vivi, não era por falta do meu pai. Porque o meu pai, ele foi negligente, ele foi ausente e talvez se ele tivesse, né, eu achava que se ele tivesse seria melhor, ou não, porque ele também poderia não ser um bom pai, estar presente também não ser um bom pai, né? E eu consegui me libertar dessa crença de que da ausência do meu pai. Então eu, né, mudei muita coisa e comecei e pensei, né, depois que o Henrique ficou sem pai, eu tenho observado, ficado muito atenta ao comportamento dele, porque é isso que faltou um pouco, né? Não vou julgar e nem culpar ninguém que cuidou de mim, mas assim, a falta de atenção, porque às vezes a criança, ela faz coisas na infância, tem atitudes, eu fiz muita coisa que eu me lembro, assim, que vem até a minha memória, que era como um pedido de socorro, que era um pedido de ajuda, mas as pessoas não entendiam que aquilo que eu estava fazendo era para chamar a atenção e que eu precisava de ajuda. Então, eu tenho tido essa preocupação, estudado muito sobre isso, sobre o comportamento, né, da criança, acompanhado meu filho, para que não fique, né, para que meu filho não passe pela mesma situação que eu passei, e isso eu tenho percebido em relação quando ele tá com outros adultos, né, masculino, que são adultos que têm compaixão. Quando ele tá presente assim na família dele, com parentes meus, ele tem aquela pessoa tem uma compaixão, um cuidado com ele, por ele não ter pai, eu sinto que ele fica muito apegado, ele fica muito achegado, ele quer suprir aquela falta e aquela ausência do pai dele. Então eu percebo muito isso, tanto quanto ele tá com nossos parentes, quanto quando ele tá na rua, quando tem algum amigo
com um pai, ele quer se aproximar do pai do amigo, ele quer estar junto. Então eu tenho tido essa preocupação de conversar com ele, né, de explicar para ele a ausência do pai dele e dar amor e atenção a ele redobrada, né? Ter esse autocuidado com o Henrique em relação à falta do pai dele, porque ele sente. É uma criança que ficou sem pai com 3 anos e meio, mas que os 3 anos e meio que ele ficou com o pai dele, ele tem memórias muito boas do pai dele. Ele teve esse lado afetivo com o pai dele. O pai dele era muito amoroso. O pai dele era muito dedicado a ele, carinhoso com ele. Então isso ficou gravado na memória dele. Ele teve esse lado com o pai dele. Então ele lembra de todos os detalhes. Ele lembra de conversa com o pai dele, conversas que ele tinha com o pai dele, de tudo que o pai dele fazia com ele. Então ele às vezes quer que eu faça a mesma coisa, né? Como por exemplo, ficar na carcunda aqui nas costas. Eu não aguento ficar com ele, mas quando ele tem a oportunidade, ele pede, né? Quando esse fim de semana eu recebi a visita de nosso tio, que ele era muito amigo do meu esposo e é irmão da minha mãe. Então o meu filho ficou muito apegado a ele, passou o dia assim colado nele o tempo todo, e eu senti que foi por causa assim, sentindo a falta paterna, o masculino dentro de casa, né? E faz falta sim, entendeu? E eu sei que muita gente, assim, às vezes o pai, né, pode ser até estar dentro da mesma casa e não dar esse amor para a criança, né? Não ter esse amor, esse carinho com a criança. Mas quando a criança recebe esse amor, como meu filho recebeu esse amor do pai dele, ele experimentou o que era o amor de pai. Então para ele é diferente. Então ele sente muita falta do pai dele, e eu tenho tido essa preocupação de estar presente na vida dele, de estar com cuidado redobrado, atenção redobrada a ele, porque agora somente eu e ele, então eu sou a responsável por ele somente, né? Vivemos eu e ele só, e ter cuidado, né? Atenção, porque quando eu era pequena, eu vivi com outras pessoas, eu vivia com pessoas estranhas e pessoas familiares que cuidaram, né? Eram os meus cuidadores. Então, mesmo quando a gente tem o cuidador que é da família, ou seja ele estranho, seja ele da família, a gente tem que ter uma atenção, né? Porque às vezes o cuidado, né? Às vezes um cuidado de uma pessoa que não é da família é melhor do que o de dentro de casa, e às vezes o de casa não é, né, tão legal. Porque eu posso dizer isso, que hoje em dia a gente tem hoje em dia é falado mais abertamente em relação a isso, do cuidado, né, que a gente tem que ter com qualquer pessoa, independente do que seja da sua família ou que seja estranho, né? A gente não conhece o coração da pessoa, a gente não conhece quem são as pessoas que estão ao nosso redor e que vão cuidar dos nossos filhos. Então a gente tem que estar atenta o tempo todo. Então eu tenho ficado atento o tempo todo em relação a ele estar com outras pessoas, porque o meu filho, ele se deixar assim, ele estiver com outras pessoas, tiver algum homem tratar ele bem, eu percebi que ele vai, né? Ele fica, ele se chega, ele começa a conversar, e eu tenho tido essa preocupação em relação a isso, porque ele é carente de pai, né? Ele tem essa carência, então ele se entrega mais fácil. Então eu tenho tido essa preocupação em relação a isso com o Henrique. Eu tenho notado isso na vidinha dele e conversado muito com ele em relação aos cuidados, porque a criança, meu filho, ele tá muito carente de pai, né? Precisa esse lado materno, tá sentindo falta, e eu tenho a preocupação de estar cuidando dele em relação a ele não se entregar demais, né? Não permitir que abusem dele, que mexam com ele. Eu converso muito sobre o corpinho dele, né? Quem pode cuidar do corpinho dele, quem pode mexer no corpinho dele, entendeu? E a gente tem que estar atento também a isso, né? Porque às vezes você pode estar...
tenho tido conversado com muitas mães, né, com muitas mães que são sozinhas, que também estão passando por situações semelhantes, porque às vezes a pessoa, o pai é vivo, mas está ausente, né, é negligente, aí leva a criança para algum lugar, né, tem essa a guarda compartilhada, né, que existe isso. Então às vezes a criança precisa ir para um outro ambiente, estar com outras pessoas. Então o que eu quero dizer em relação à reflexão de você não, para você que é mãe solteira e que tem a guarda compartilhada com seu filho, que seu filho vai para outras casas, vá para outro lugar, viver com o pai, passar um final de semana com o pai, que você também fique atenta na volta do seu filho, fique atenta, né? Converse bastante com seu filho, como é que foi o fim de semana, como é que foi os dias que ele passou lá, como é que foram que as pessoas trataram ele, porque o abuso infantil é muito comum, tanto como e maior, né? Eu falo isso com toda clareza, que o maior abusador está dentro da nossa casa, não é o de fora, mas sim de dentro, tá? E eu falo isso com certeza, com clareza, porque eu tenho muitos relatos, eu tenho conversado com muita gente que passou por isso, com crianças que passaram por isso, com crianças que foram abusadas pelos seus tios, pelos seus padrastos, pelos seus parentes, pelo né, madrasta, até madrasta, padrasto. Então, quando você mandar o seu filho, fique atento também, né? Porque assim, eu não vou passar por isso de ter que mandar meu filho, porque o meu esposo faleceu e meu filho vai ficar sempre comigo, né? E eu tenho essa preocupação de, às vezes as pessoas falam assim, você é mãe coruja e é mãe de primeira viagem, ainda ficou sem o pai, né? E eu levei muitos anos para ter meu filho. Mas o que eu quero explicar que não é porque por eu ser mãe de primeira viagem, não é por eu ser mãe coruja, não é por o fato de eu ter levado 20 anos para ter meu filho, não é pelo fato de eu ter ficado viúva que eu vou ter um cuidado muito especial. Eu tenho um cuidado muito grande com meu filho em relação a isso, aos abusos, né? A pessoa se aproveitar de uma criança inocente. Você tem um diálogo com o seu filho em relação à vida e a tudo, um papo aberto com seu filho é muito importante. Eu converso muito com ele sobre a ausência do pai dele, sobre o fato de eu ter ficado sem pai, como foi a minha infância sem meu pai, como é a vida de outras crianças que às vezes não tem nem a mãe, ou que tem o pai, ou que tem um pai que é agressor, que é abusador, né? Que abusa da criança, maltrata a criança, mães também, porque a gente não é só de pai que a gente está falando, mas sim também de mãe. Então eu tenho essa conversa muito aberta com meu filho, para ele não achar que ele é o único menino que não tem pai, que a vida dele é ruim porque ele não tem pai, né? Então eu tenho esse autocuidado de explicar para ele de como que é a vida, né? Que muitas crianças não têm pai nem mãe, muitas crianças são cuidadas pelos seus avós, muitas crianças são cuidadas pelos seus tios, muitas crianças estão em orfanatos, em abrigos, né? Então eu tenho eu abro tudo isso para ele, eu mostro muito para ele, converso em fotos e tudo que eu posso mostrar para ele, eu converso com ele, para ele não se sentir um menino, né? Como eu me sentia. Eu me sentia assim, que eu era a única pessoa que não tinha pai, né? Quando eu ia para a escola, festa do Dia dos Pais, eu me sentia a coitada, né? Porque tudo que acontece comigo é por causa da ausência do meu pai. Isso foi uma coisa instalada dentro de mim, que eu tinha isso na minha mente e não foi tratado, né? Não foi explicado, não foi conversado de que eu não preciso ser feliz, né? Que eu ia ser só feliz com o meu pai. Eu achava que eu só iria ser feliz com o meu pai e às vezes não. Meu pai poderia estar presente e estar me maltratando, estar abusando de mim, como eu tenho amigas conhecidas que o pai abusou delas, né? Maltratava, batia. E não era um pai amoroso,
era um pai negligente, agressor. Então a gente tem que conversar muito com os nossos filhos e estar sempre atento a isso, né? Porque esclarecendo ele, e eu tenho esclarecido muito isso na cabecinha do Henrique, porque ele não precisa ser infeliz porque ele não tem pai. Ele pode ser feliz, ele viveu o amor de pai, ele teve o amor do pai dele. Então, conversar e explicar, e ensinar e cuidar. Essa é a minha maior preocupação, tornar a infância do Henrique feliz, para que ele possa tornar um adolescente, né, feliz, e se tornar um adulto responsável e feliz, né, para que ele possa ter uma família também e seja um bom homem, um bom esposo, um bom pai, tá? Então eu tenho tido essa preocupação em tornar os dias dele felizes e explicar, né, o que é a vida, de como que infelizmente a gente não pode ter o controle de todas as coisas, né, que somente Deus sabe de tudo e que é assim, né, e a gente tem que ressignificar e mudar tudo que acontece conosco e transformar em coisas boas, né? Então isso que eu queria conversar com você e pedir para que você também, que tem filhos, que é separada, que é viúva ou solteira, que você tenha uma atenção redobrada com seu filho e que você converse bastante com ele, para que ele não se sinta fora, né, da caixinha, por ele não ter pai, por ele não ter mãe, não sei qual é o seu caso, né, e se sentir inferior, porque as crianças têm isso de se sentir inferior. Então eu tenho conversado muito com o Henrique que ele é um filho amado, ele é um filho querido, independente das consequências da vida, que ele tem que ser feliz, tá? Então se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar seu like e comentar, ok? Até o próximo. Beijo, tchau!